bom dia, meu povo de Deus, chegando aí. Vamos lá, aguardando as pessoas chegarem. Hoje, 9 de maio, estamos às vésperas do Dia das Mães. Isso aí, maravilha. Bom dia, quem que está chegando? Como todos os dias nós fazemos a nossa catequese, diz aí quem está, quem é a mamãe que está com seus filhos, papai que está com seus filhos, cada um que está participando aí, se apresenta. Tudo bom, meu povo querido? Olha lá, tô vendo a Valquíria chegar, Águida Gonçalo, Sara Cris, Patrícia Pereira, eita, Juliana Ribeiro, 14 pessoas já na nossa live, Ana Lívia. Tudo bom, Ana Lívia? Deus abençoe. Maravilha, meu povo. Edna Moro chegando. Juan Moraes. Godoy. Simone Nunes. Maria Eduarda Espósito. Sheilinha Nada. Adriana Alves. Tudo bom, meu povo querido? Que bom, a gente já vai iniciando a nossa catequese, esperando o pessoal chegar. Lucimar de Mello, Andréa Silva, Deus abençoe a cada um. Mãe do André, filha da Giovana. Anair, bom dia, Anair, tudo bom? Caroline Ruiz, Ana Paula de Siqueira, Sérgio Pedroso, isso, maravilha. Tassiana chegando também. Maravilha, povo de Deus, vamos iniciar hoje essa catequese tão especial sobre o Dia das Mães. A Rosineide, catequista, chegando, a Gigodoy também, Pamela Marques, mãe do Ian e da Pamela. Isso, meu povo, que maravilha, Lucimara chegando. Estamos aí com várias pessoas acompanhando a nossa catequese, Roberta Costa, Caroline Ruiz, com a Maria Clara, da turma da Catequista Bel, Magali Amaral, da comunidade Bom Jesus. Eita, que hoje tem bastante comentário, olha lá, vou ter que correr para conseguir. Joia, joia, gente, quanta gente participando da nossa catequese, só aguardando mais um minutinho aí, a gente vai iniciar. A mãe da Ana Lívia, a Rose, está participando também da catequese. A Sara, o pai Juliano, isso. Os pais do Andriel, do André e da Alexia. Maravilha, meu povo. A gente vai rezar agora para iniciar a nossa catequese. Vão colocando já as intenções de vocês. Compartilhem, convidem as pessoas para participarem conosco dessa catequese. Tenho certeza que muita gente já estava rezando por ela. Silvana, bom dia, Silvana. Acorda, Manuela. O Henrique, bom dia, Henrique. Deus abençoe. Cada um que vai chegando, uma alegria. A Patrícia está no celular da mãe. Josi Roberto, bom dia. Simone Silva, bom dia, meu povo. Edna Marfil. Tassiana Ábido. Zerou de Ábido. Isso, bom dia, meu povo. Deus abençoe. Nara Miranda, todo mundo chegando aqui. Paula Nogueira. Que bom, meu povo. Essa catequese aí preparada com muito carinho sobre o Dia das Mães, sobre as mães na Sagrada Escritura. É tanta coisa que eu acho que a gente vai fazer um mês de catequese, né? Maravilha, maravilha. Paula Nogueira, mãe da Nicole, Júlia Fernandes, Lucimar, com o Gustavo e o Miguel. Ô, Gustavo e Miguel, um abraço para vocês, viu? Deus abençoe. Juízo, se comportem. Que bom, meu povo querido. Vamos iniciar a nossa catequese com uma linda oração. O Renan está aí com a sua mãe, a catequista dele é a Rose. Roberta Regado chegando também com o João Pedro. Tamara Siqueira, que é catequista da Nair, o filho é o João Pedro. A Ana Espina, mãe da Maria Eduardo, no celular da avó. Renato Venâncio, bom dia. Esther de Paula Roberto, Rafael Henrique, Simone, da Danúbia, Kátia Guazelli, que é prima, né? Isso, Sandra Alves. Bom dia. Ah, sim, está marcando o pessoal.
Isso, já vão colocando também as intenções, né? Rezando pelas nossas mães, as nossas mães vivas, nossas mães falecidas, nossas mães que estão perto, nossas mães que estão longe, nossas mães com saúde. Isso mesmo, meu povo, vão deixando a sua mensagem para o Dia das Mães. Nesse momento a gente vai rezar uma Ave Maria por esse nosso momento de catequese. Então vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora. Estou vendo o Tiago Moura chegando. Cada um marca mais um amigo para participar conosco dessa catequese, para rezarmos juntos, rezar pelas nossas mães. A Luana Carolina entrou também para a nossa catequese. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, quero convidar uma pessoa muito especial para participar com a gente aqui e deixar uma mensagem. Deixa eu só conseguir ajeitar aqui. Isso, vamos lá. Cadê a Nair? Nair, se você conseguir aí pelo seu Facebook, vai ter um botãozinho aí para você chamar para participar da nossa live. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos ver se já está abrindo para várias pessoas. Vamos ver aqui. Não sei se a Nair está conseguindo. Quero chamar nesse momento a Ana Lívia com a sua mãe. Vamos ver aqui se eu consigo. Ih, não estou conseguindo. Deixa eu ver se a Ana Lívia está conseguindo. Ana Lívia, se você estiver me ouvindo... Isso, Nair. Você consegue solicitar participar da catequese? Eu aqui estou procurando o botão, mas ele não está me dando a opção. Olha lá, já estamos com 60 pessoas participando da nossa catequese. Pois é, Nair, eu estou aqui pelo celular e não estou conseguindo. Então, cadê? A gente ficar se enrolando um pouco a próxima catequese a gente consegue melhorar a tecnologia, tá certo? Assim a gente não corre risco de ficar atrasando a catequese. Faz parte do mundo da tecnologia. Bom, a gente vai começar a nossa catequese, então espero que vocês estejam muito bem na casa de vocês, quem está em casa, quem está saindo para trabalhar. A nossa luta, cada um tem uma particularidade na sua luta, mas estamos todos juntos, firmes na oração um pelo outro, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que nos ilumine nesse momento tão difícil. E hoje nós vamos fazer essa catequese pelo Dia das Mães, oferecendo por todas as nossas mães, pelas mães vivas, pelas mães falecidas, pelas mães que estão perto da gente, pelas mães que estão longe da gente, pelas mães que estão com saúde, pelas mães que estão enfermas, pelas mães cuidando dos seus filhos, todas as situações que nós conhecemos muito bem, que fazem parte da vida das mães. Mas nessa catequese, quero oferecer também por todas as pessoas que cumprem a missão de mãe.
Às vezes é uma avó, é uma tia, é uma irmã mais velha, a madrinha, pessoas que também cumprem a sua missão de mãe, de proteger, amparar a vida. E aí a gente começa, falando da nossa catequese, a gente começa com a primeira mãe que aparece na Bíblia. Por favor, não precisa ficar em pânico, falando assim, meu Deus, será que o padre vai falar de todas as mães que aparecem na Bíblia? Não vai dar tempo, né? A gente teve que escolher algumas coisas para ajudarem a gente, a conseguir justamente ter uma reflexão, aprender juntos alguma coisa e tudo mais. Então, a gente não vai conseguir falar de todas as mães na Bíblia. Mas quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês estão acompanhando, se não me abandonaram e eu estou falando sozinho. Qual é a primeira mãe que aparece na Bíblia? Digita aí nos comentários, fazendo um favor. Qual que é a primeira mãe que aparece na Bíblia? Vamos ver, eu preciso de um comentário, pelo menos, com a resposta certa. Aí eu continuo. Vamos ver, quem é a primeira mãe que aparece na Bíblia? Vamos lá, meu povo. Isso, quem falou Eva, acertou. A primeira mãe que aparece na Bíblia é a Eva. Eu tô vendo o Juan Moraes dando uma orientação. Juan, se você consegue me chamar para a gente fazer compartilhado, você deixa uma mensagem pelo Dia das Mães. Você consegue, Juan, chamar? Então, a primeira mãe que aparece na Bíblia é justamente Eva, que ela vai ser até apresentada no livro do Gênesis como mãe de todos os viventes. Olha que bonito isso. Por isso que, quando a gente começa agora a nossa catequese, eu queria deixar uma coisa clara. Nessa catequese, que é claro que a gente quer homenagear as nossas mães, mas a gente vai tomar o cuidado para não apresentar a maternidade apenas numa característica assim romântica. Toda mãe sabe como a sua vida, como a sua vocação, como a sua missão é muito difícil, não é verdade? Quantas mulheres, quantas mães passam vários tipos de dificuldade, inclusive violência dentro da sua própria casa, tá certo? Juan, a hora que você conseguir, tenta aí para a gente ver a tecnologia. Enquanto isso eu vou adiantando a nossa catequese. Então olha que interessante. A gente está fazendo uma catequese sobre o Dia das Mães, mas a gente precisa lembrar de tantas mães que passam imensas dificuldades dentro da sua própria casa. Mães que às vezes não são respeitadas pelos seus maridos, mães que às vezes não são respeitadas pelos seus próprios filhos. Essa é a primeira coisa. A gente não vai nessa catequese ficar apenas romantizando os aspectos da maternidade. Não, a gente sabe que tem muita mulher que o seu dia inteiro é um grande sofrimento. Ou por situações, às vezes, provocadas por questões dos filhos, né? Ou das situações do relacionamento com o próprio marido e tudo mais. Depois, uma segunda coisa importante. Toda vez que a gente fala das mães, da maternidade, é óbvio que a gente está falando também da paternidade. Então a gente vai destacar muitas coisas sobre as mães, mas vale a mesma coisa sobre os pais. Pais que também sofrem dentro dos seus lares, pais que estão passando nesse momento agora de pandemia, muitas dificuldades, muitas angústias. Então a gente considera todas essas situações. Não estou aqui fazendo uma catequese apenas romântica, como se fosse a vida de um pai ou de uma mãe, um filme da Disney, né? A gente sabe como tem muitas dificuldades grandes mesmo. Então, o livro do Gênesis, ele apresenta Eva como a mãe de todos os viventes. E aí, eu coloco para vocês esse comentário que eu preparei
caso alguém esteja lendo os comentários, né? Mas você que hoje já estudou algumas coisas, né? Já viu questões da ciência, fala lá, né, que o homem veio evoluindo e tudo mais. Não sei você que é adolescente, se já passou. Isso, a Nair está enviando uma mensagem, né? Quero enviar uma mensagem para todas as mães. A Nair é nossa ministra aqui na paróquia, é uma das catequistas também. Eu tinha combinado com ela de fazer uma participação dela na nossa catequese. Mas aconteceu uma dificuldade, eu imagino, Juan, o Juan está aí me ajudando nessa ideia de fazer a participação, mas eu acho que pelo celular eu não consigo. Eu deveria estar fazendo a transmissão pelo notebook. Aí haveria melhor a possibilidade. Então, eu acho que hoje a gente não vai conseguir fazer dessa forma. Eu tinha pedido para a Nair preparar uma mensagem pelo Dia das Mães. E como a gente não conseguiu fazer a conexão, ela mandou a sua mensagem escrita e eu estou lendo agora. Então, oi padre, quero enviar aqui uma mensagem para todas as mães de nossa paróquia São Pedro Apóstolo. Que Nossa Senhora interceda por todas nós, mães, catequistas, mães de catequizandos, todas as mães que nesse momento de pandemia estão passando dificuldades. Então essa é a mensagem da Nair, nossa catequista, que com muito carinho está mandando para todos nós. Nair, muito obrigado, Deus a abençoe e vamos agora então prosseguindo a nossa catequese. A semana que vem, Juan, a gente treina melhor essa tecnologia para a gente poder melhorar a nossa catequese aqui, tá certo? E eu estava falando, né? A Bíblia apresenta para nós, então, Eva como mãe de todos os viventes. Você que frequenta a escola, talvez lá algum professor de biologia, né? Começa... Isso, mas não veio, viu, Silvana? Também não veio aqui o convite. É porque, como eu estou mandando, a transmissão está sendo pelo celular, eu acho que o celular não libera. Porque eu estou olhando aqui, ó, não aparece nada. Então vamos continuar dessa maneira mesmo, depois a gente vê o que a gente consegue fazer aqui dentro das coisas combinadas, tá bom? Então, tá todo mundo agora me ensinando o negócio, mas o que acontece, gente? Aqui tá pelo celular, não tem nenhum bonequinho verde aqui para eu olhar, não tem. Aqui eu tô vendo o comentário, né? Aqui se eu quiser fazer um comentário, tem aqui o ícone que mostra, né? Eu autorizei as pessoas pedirem para participar, né? Mas não tá aparecendo. Então, pra gente não ficar se enrolando aqui, deixa que para semana que vem o padre se compromete a treinar um pouco mais e aí a gente vai aperfeiçoando, tá bom? Desculpa para quem eu pedi e a pessoa... Então, gente, eu tô fazendo, já pagando o mico aqui, ó. Vamos parar, vamos continuar aqui a catequese pra gente não se perder, tá bom? Mas ao longo da quarentena a gente vai aprendendo aí a lidar com todas as questões da tecnologia. Tempo para isso a gente tá tendo, né? Ou razoavelmente. E aí você deve ter visto lá o seu professor de biologia, alguma pessoa na faculdade, fazendo alguma gozação, né? Nossa, você acredita na Bíblia, mas a ciência mostra aí que o ser humano veio por uma evolução de alguma coisa, de um ser parecido com um macaco, coisa desse tipo. Então, aqui eu digo para vocês uma coisa importante, né? É por isso que eu colocava no comentário a diferença entre a fé e a religião. Entre a ciência e a religião. Então, a ciência, ela dá algumas explicações, a religião dá outras explicações. Agora, o que a religião está querendo mostrar quando fala pra gente que a gente tem uma mãe comum ou um pai comum, Adão e Eva? Está querendo mostrar que a gente tem uma origem. A nossa origem é a criação de Deus. A nossa origem é o projeto de Deus. A nossa origem é o desejo de Deus
de comunicar vida para cada um de nós. O povo que escreveu a história do Antigo Testamento, o povo que escreveu todas essas histórias que a gente conhece na Bíblia, eles já conheciam outras explicações. Então tem alguns mitos antigos que contavam, por exemplo, que a existência do ser humano, a existência do mundo tinha vindo de uma batalha entre as divindades ou alguma coisa do tipo. E o povo de Deus... Ô Tamara e Juan, vamos parar já com esses comentários aí que eu tento acompanhar os comentários e me perco, tá bom? Então deixa quieto, semana que vem a gente tenta essa tecnologia aí e a gente continua por aqui a catequese. O Caio chegando, tudo bom, Caio? Deus abençoe. E eles já conheciam outras explicações. Então, quando eles narram a história do início da vida humana como vindo por Adão e Eva, e como sendo criação de Deus, eles já estão dando uma resposta. No nível da fé, como é que as pessoas aparecem no planeta, isso não é uma coisa que tenta ser respondida, mas tenta explicar a finalidade, o sentido. A nossa existência, a vinda de cada pessoa nesse planeta, o início da vida humana de cada indivíduo é algo querido por Deus. Pode, às vezes, o contexto, ele depender um pouco do juízo ou da falta de juízo das pessoas, da bondade ou da maldade das pessoas, mas cada vida é querida por Deus. Então esse ponto é importante. Aí eu aproveito, por exemplo, para explicar uma coisa para muita mãe, para muito pai que sofre porque um filho seu já faleceu. Uma das dores, talvez a pior dor que uma pessoa possa sentir, é ter que sepultar o próprio filho, a própria filha. Qualquer mãe, qualquer pai que esteja acompanhando nesse momento e já viveu esse grande sofrimento da perda de um filho, da morte de um filho, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o que eu gostaria de dizer para cada mãe, cada pai que nesse momento está acompanhando a nossa catequese e tenha passado por essa dor? Cada pessoa tem a sua missão, cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem o seu chamado por Deus. A nossa vida, e a Bíblia fala tanto disso, é como que uma grande peregrinação. Nós saímos de Deus e a Ele retornamos. E a nossa peregrinação, ela vai ter um ritmo e um tempo diferente. Mas todas as pessoas se encontram com o Senhor, todas as pessoas caminham na direção do Senhor. Quando a gente fala então de uma criança, quando a gente fala de um bebê recém-nascido, quando a gente fala de uma criança que nem conseguiu concluir o processo da gestação, entendam que toda aquela vida, ela sempre foi completa diante de Deus. Ela sempre teve o seu início, o seu meio e o seu fim. É como se eu dissesse, a nossa vida é como caminhar, como ir até a Aparecida. Alguém que estiver indo a pé vai gastar 4 dias, 5 dias. Alguém que vai de carro vai gastar, 2 horas e 15. Alguém que vai de ônibus vai gastar 4 horas, 5 horas. Então, o tempo dessa peregrinação, ela vai variar a partir de tantas coisas. Mas a qualidade, a intensidade dessa peregrinação é sempre conhecida diante de Deus. Tá certo? Então, coloca isso no seu coração, pede a Deus que te dê paz, pede a Deus que te ilumine, para que você compreenda justamente que aquele seu filho, que um dia você entregou a Deus, esse seu filho também cumpriu a jornada dele, cumpriu a missão dele aqui na Terra. E falando sobre isso, a gente vai entrar num segundo ponto que eu gostaria que a gente meditasse nessa nossa catequese. Eu vejo muita gente chegando, se apresentando, muito bem-vindos, viu? A gente estava aguardando essa catequese ao longo dessa semana. Que Deus abençoe cada um de vocês que está acompanhando. Chame outras pessoas para participarem com a gente desse momento. O segundo ponto da nossa catequese que eu gostaria que a gente conversasse hoje é sobre o filho, que é um dom que os pais recebem, mas ao mesmo tempo um dom que os pais
entregam a Deus. Então, o filho, é óbvio que a gente fala num certo nível, os pais estão planejando ter um filho, os pais estão sonhando ter um filho, não é? Mas cada criança tem o seu relacionamento com Deus, cada criança tem o seu projeto, cada pessoa que vem a esse mundo tem uma vocação que é Deus que coloca no coração dela. Então, toda vez que um pai ou uma mãe começa a querer determinar demais, né? Determinar demais como é que o filho vai ser, como é que a filha vai ser, o que eles vão viver, sempre acaba tendo aí um conflito muito grande. Então, tomar cuidado. O filho é um dom, é um presente, mas ao mesmo tempo você entrega esse seu filho diante do Senhor. Algumas pessoas costumam usar uma expressão dizendo assim: os filhos a gente cria para o mundo. Bom, depende do que você quer dizer com essa expressão. Se você disser: eu crio meu filho para o mundo porque ele vai ter a vida dele, ele vai construir os projetos dele e tudo mais, então realmente a gente concorda. Mas se você diz: eu crio para o mundo, mas é porque eu não me importo, porque... não, aí também a gente já não concorda com essa ideia, tá certo? Então o segundo ponto que a gente vai olhar agora é o filho como um dom de Deus e a Deus. Um dom que a gente recebe de Deus, mas ao mesmo tempo um dom que a gente consagra a Deus. E aí a gente a gente vai passar por alguns pontos muito bonitos da história do nascimento de Samuel, que foi um grande juiz do tempo de Israel. Vocês devem ter visto já no tempo da catequese que a gente fala do tempo dos juízes, né? A gente tem um primeiro momento, o povo de Deus liderado por Moisés, que foi o grande libertador do povo da condição de escravidão no Egito, né? Então Moisés acompanha o povo até a terra prometida, ele não entra na terra prometida. Depois quem o substitui é Josué, que faz prodígios muito parecidos com o de Moisés. Mas depois vai chegando um momento em que o povo de Israel ele vai sendo coordenado, liderado, governado por uns homens que eram muito sábios e principalmente sabedoria na defesa de Israel, tá certo? E aí a gente está nesse período dos chamados juízes, que são esses líderes. Um grande juiz nesse momento é Eli, e é ele que vai instruir Samuel. Então agora a gente está entrando na história de Samuel, tá certo? Se alguém estiver com a Bíblia, quiser dar uma olhadinha, eu tô vendo que a Márcia Cerqueira chegou, a Maria Inês Bilotti chegou. Bom dia a vocês, Deus abençoe a família. A gente vai olhar agora o primeiro capítulo do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel. Na Bíblia, quando você vai ler, você vai ver que tem Samuel 1 e Samuel 2. Por quê? Porque tem dois, né? A história não coube só em um, colocou em dois. Então, é importante a gente já explicar dessa maneira para facilitar as coisas. Quando a gente vai ler essa história, e se você ler hoje, tô vendo a Scarlett, eu acho que ainda não tinha cumprimentado, você vai ver uma coisa estranha na Bíblia. Você vai ver aí contando que um homem chamado Eucana, que vai ser o pai de Samuel, ele era casado com duas mulheres, ele tinha duas mulheres. Aí você fala: nossa, lá na Bíblia, que ensina um monte de coisa certa, falando de um homem que tinha duas mulheres e não sei o que lá. Então, quando a gente lê essas coisas na Bíblia, a gente precisa entender que, assim como a gente vai amadurecendo, as culturas, os povos, também vão amadurecendo. Então tem um monte de coisa que hoje a gente sabe que não é correto e que houve outras épocas que as pessoas praticavam. Então na antiguidade, você não tinha, por exemplo, previdência social, você não tinha polícia, você não tinha máquina. Como é que as pessoas se viravam? Elas precisavam de ter... Eu coloquei, Simone, é que o comentário está travando aqui no notebook e não foi ainda. É primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E naquela época, as pessoas, para elas terem melhores condições de vida, elas tinham que ter muito filho. Por quê? As crianças morriam com muita facilidade. O que a gente chama hoje de mortalidade infantil era uma coisa muito alta. O que é mortalidade infantil?
é uma criança que morre antes de completar 1 ano, né? Você pode falar tem ainda divisões menores em relação a isso, aqueles que morrem na primeira semana. Hoje, pra gente, mortalidade infantil, ainda que tem crescido bastante, mas não é como era antigamente, né? A gente teve um período de um controle muito grande da mortalidade infantil. Infelizmente, tem voltado a crescer em alguns municípios a mortalidade infantil. Por isso, faço um apelo, e a Nair vai concordar comigo. Olha, queridas mães, ajudem a gente a fortalecer a pastoral da criança nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Tem criança precisando do nosso socorro. E não é só criança lá na África, é criança muito perto da gente. A gente precisa de mais líderes para a pastoral da criança. É lógico que agora a gente está nesse período de quarentena, tudo está um pouquinho complicado, mas saibam, a pastoral da criança precisa de muitas voluntárias, de muitos voluntários para o seu trabalho. Então, como havia uma mortalidade infantil muito grande, então as pessoas precisavam ter muitos filhos. Os filhos ajudavam na defesa da própria família, na defesa do clã, que era tipo, como você falaria, sabe aquela vilinha que mora o tio, um monte de tio, o vô e não sei o que lá? Então, isso era um clã. E eles usavam isso justamente para defender a cidade, para defender os povoados e tudo, para plantar, para organizar a vida. Então, quanto mais tivesse filho, mais condições a pessoa viveria melhor. E aí era comum, por essa necessidade, os homens terem às vezes 2 mulheres para poder ter mais filhos. O que acontece? Isso era como era, tá certo? A gente vai vendo que depois, com o tempo, isso tudo vai sendo abolido. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que ter esse entendimento. O pensamento daquela época não é o mesmo pensamento de hoje. Então, é importante isso. Depois, você vai vendo, por exemplo, que a própria Sagrada Escritura vai condenando. Uma pessoa que ama, ela quer ser amada pela outra pessoa numa correspondência. Como é que alguém pode dizer que ama 2 pessoas se vai dedicar o tempo a uma e vai dedicar o tempo a outra? Diferente, é claro, quando você fala o amor de mãe pelo marido, pelo esposo, o amor de mãe pelos filhos, são amores diferentes. Mas quando você fala de amor conjugal, de amor esponsal, amor de marido e mulher, é muito estranho você imaginar que uma pessoa não vai te amar por inteiro, porque um pedaço vai estar reservado para outra pessoa, tá certo? Então, quando alguém lê isso na Bíblia, não fica alimentando história boba na cabeça, né? Não, na verdade tem que entender que tudo vai evoluindo e que as pessoas vão avaliando alguns ensinamentos, algumas coisas. E a palavra de Deus vai mostrando isso também. Agora, o que acontece? Eucana, a Denise está falando que a Lara e a Gabriela estão assistindo, bom dia. Eucana era casado então com 2 mulheres, ele tinha 2 mulheres. Uma mulher se chamava Fenena e a outra se chamava Ana. Fenena tinha filhos e Ana não tinha filhos. E aí, por essa coisa, então uma mulher que não conseguisse gerar filhos, e eles na época não sabiam, né, que era uma combinação entre o homem e a mulher, então quando não tinha filhos, acabavam culpando somente a mulher e tudo mais, né? Coisas que era por uma ignorância daquela época, né? Hoje a gente sabe que o filho vem e é a contribuição do marido e da mulher, né? Isso não é uma questão de culpa, não é uma questão de nada, é uma questão de biologia. Isso a gente sabe hoje. Naquela época não era assim. E maltratavam muito as mulheres que não conseguiam ter filhos. Por isso que a gente tem que aprender também, né, a ter um pouquinho de educação, a não ser enxerido demais, a não fazer pergunta que não é da conta da gente. Você encontra um casal jovem, né, que já estão casados na igreja, estão lá com 1 ano, 2 anos, na festa de Natal, no almoço de família, não fica perguntando para o casal quando é que vai chegar o neném. Não é da sua conta. Pode ser que o casal esteja passando um sofrimento muito grande porque ainda não estão conseguindo ter filho. E quando você pergunta, em vez de você ajudar, você está aumentando mais ainda o sofrimento daquela pessoa. Entendeu? Para quem é esse pessoal aí de família que gosta de ficar muito dando palpite onde ninguém pediu, se importando onde ninguém chamou. Então tome muito cuidado, tenham delicadeza, né? Não fica perguntando para o casal quando é que vem o próximo filho, ou quando vem um filho, né? Não é da sua conta, tenha educação,
reflita um pouquinho, que às vezes a gente fica colocando as pessoas numa situação muito constrangedora. Se as pessoas têm a personalidade como a minha, elas já vão receber uma resposta que nunca mais vão querer fazer pergunta de novo. Mas não é todo mundo que tem essa personalidade. Então, tomem cuidado, vamos aprender. Aqui a gente está dando catequese, o padre aqui é o pai de vocês, estou dando umas orientações. Então, não fica ninguém bravo comigo. Mas naquela época, então Ana passava um apuro muito grande, por não conseguir ter filho. Então ela era considerada estéril, ela era humilhada por essa Fenena, ela era humilhada por outras mulheres. Então era uma situação muito triste essa de Ana. E a gente vai olhar um pouco a história agora. A gente está no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Gente, vocês não estão gostando da catequese, né? Eu não vejo um joinha, não vejo um coraçãozinho, não vejo um força, não vejo nada. Vocês têm que reagir um pouquinho, senão eu vou me sentindo só abandonado aqui, tá bom? E aí vai ter um momento, então, é um momento muito bonito, que, por exemplo, eles sobem ao templo para rezar, fazer lá um momento do ritual, né, do sacrifício. E aí o marido, ele distribuía, era como se fosse um lanche, uma refeição, né, do sacrifício para as suas esposas. Mas ele oferecia a elas conforme o número de filhos que tinha. Então, quando ele ia dar a porção de Ana, era uma porção menor. E justamente isso fazia com que Fenena humilhasse mais ainda Ana, fazendo com que ela se sentisse triste por não ter filho. Agora, quando Ana começa a chorar, a sofrer por isso, Eucana, naquela época, no Antigo Testamento, ele dá para Ana uma palavra tão bonita que eu quero ler para vocês. Então diz assim, que Ana chorava e nem queria comer, de tamanha tristeza que ela enfrentava naquele momento. E aí diz assim, Eucana diz para Ana, né, que estava se sentindo humilhada. Olha que frase bonita, está no versículo 8. Ana, por que choras e não te alimentas? Por que teu coração está triste? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Olha que frase bonita que ele falou para ela. Ana, por que choras e não te alimentas? Por que teu coração está triste? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Que frase bonita que ele está dizendo para ela. Aí, ó, se tiver algum pai aí ouvindo do lado, algum marido, né? Pensa, por exemplo, Eucana, que entre aspas, que hoje a gente sabe que era a condição dos dois, mas que naquele momento só pensava que era culpa da mulher. Ele vê que não tem filho, não está chegando filho, precisava de filho. Mesmo assim, trata a mulher dele com uma delicadeza imensa. Uma delicadeza imensa. Vamos pensar, querido pai, marido, esposo, né? O quanto as esposas, o quanto as mulheres precisam também da delicadeza dos homens, precisam também do bom entendimento, do respeito. É uma coisa importante, tá certo? Fiquem muito atentos a isso. Esse pai de Samuel é uma pessoa maravilhosa, a gente conhece muito pouco dele, mas essa frase é extremamente bonita. Depois acontece então que Ana, ela permanece no templo e começa a rezar. E ela vai rezando, murmurando. Tipo a avó da gente, não sei se vocês lembram da avó da gente rezando, né? E o povo judeu costumava rezar de voz alta, né? Eu gosto de rezar calado. Eu vou só pensando e rezando. É assim que eu rezo o terço, assim que eu gosto de rezar quando, né, no normal. Mas o povo judeu costumava rezar falando alto. E aí Eli, que cuidava do templo, olha aquela mulher, era período de festa, então tinha vinho, o pessoal, né? E ele acha que Ana estava embriagada dentro do templo e vai lá chamar ainda a atenção dessa mulher. E fala para ela, senhora, você está embriagada? Vai curar a tua embriaguez com vinho aí, volta outra hora. E olha só que interessante, né? Ana responde para ele, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada.
Não bebi vinho, nem bebida forte. Derramo a minha alma perante o Senhor. Não julgues a tua serva como uma vadia. É por excesso de sofrimento e de afrontas que tenho falado até agora. Olha que frase bonita dela. Ela se apresenta diante desse Eli, que era o que cuidava ali do templo, né? E ela diz: eu estou aqui rezando. Eu estou aqui apresentando a Deus a minha aflição, o meu sofrimento. Aí a resposta dele para ela. Essa resposta, espero que acenda uma luzinha. Se vocês pensarem com quem que parece essa resposta, eu gostaria que vocês colocassem no comentário que frase que parece essa. Vou dar uma dica porque eu tô bonzinho hoje, né? É do Novo Testamento. Dá uma olhadinha depois. E aí ele responde para ela: ache a tua serva graça aos olhos do Senhor. Ache a tua serva graças aos olhos do Senhor. Se você pensar com quem que parece essa frase, eu gostaria que vocês colocassem no comentário, né? E aí vai acontecer que depois ela vai ter o filho. O nome do menino vai ser Samuel, quer dizer, a gente fala Samuel, mas é o nome de Deus. Samuel quer dizer nome de Deus, ou também significa aquele que eu pedi para Deus, né? Também é essa ideia, mas no geral é o nome de Deus, Samuel. E é o momento em que ela fala: eu pedi meu filho a Deus, agora eu entrego meu filho a Deus. Ela queria ter o filho, mas não era para guardar para ela, não era para exibir para as outras pessoas, mas para que esse filho estivesse no caminho de Deus. Então ela recebe o filho de Deus e depois ela entrega o filho a Deus. É uma história muito bonita. Vamos continuando a nossa catequese. Eu vejo aí vários comentários chegando, né? Isso, quem falou que é Maria? Isso. Encontraste graça diante de Deus. Maravilha, maravilha aí. Parabéns. Eu não falei que era valendo um copo d'água, mas vocês podem beber um copo d'água. E aí vocês vão ver que depois que Ana tem um filho, ela vai cantar um hino. Eu não vou poder ler o hino todo, para a gente não atrasar a catequese, que eu vejo que o tempo está sendo generoso com a gente, eu vou ficar devendo alguma parte, mas olhem o cântico de Ana, que lindo. Olhem que bonito o cântico de Ana. Ana, depois que tudo isso aconteceu, feliz da vida, teve o filho, entregou a Deus, então ela diz assim: o meu coração exulta no Senhor. O meu chifre se eleva ao Senhor. O chifre aqui para eles significava força, tá? Um animal que tem chifre é um animal forte. Na nossa época, chifre quer dizer outra coisa. Eu até interrompi a leitura aqui para poder explicar. O meu coração exulta no Senhor. Meu chifre se eleva ao Senhor, a minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há além de ti, e rocha alguma existe como o nosso Deus. Não, e aí ela vai continuando. Vocês vão ver que esse cântico é muito parecido com o Magnífica. Agora, a gente já vai avançando a nossa catequese, e a gente vai ver algumas passagens que mostram que Deus se apresenta como mãe. Deus mostra que ele age como uma mãe, cuida dos filhos. Aí, querido pai, também Deus se apresenta como pai, né? Muitas vezes. É que hoje a gente está falando da mãe, a gente vai destacar um pouquinho essas características da mãe. Então, Deus ele se apresenta, como uma mãe que é cheia de misericórdia e compaixão. Deixa eu ver se eu consigo colocar nos comentários essas passagens e vocês podem olhar aí depois com carinho, com calma, salvar. É que o notebook ele vai trabalhando muito, ele vai ficando querendo fazer depois um pouquinho de greve, né? Se eu conseguir, eu já mando para vocês. Mas são passagens da Bíblia que mostram Deus como aquele. Hoje eu ainda não bebi água, né, gente? Não mostrei o meu copo do São Paulo, ó. A Patrícia Pereira falando, lindo, lindo o copo, lindo a passagem bíblica também. Não é verdade, Patrícia?
A garganta já estava arranhando. E aí a gente olha então algumas passagens em que Deus mostra que ele tem atitude de mãe, ele tem sentimentos maternos. Tem uma palavra que eu não estou conseguindo colocar aqui nos comentários, mas se eu conseguir atualizar, vai dar certo, que é a palavra Rahamim, que significa entranhas maternas. Sabe aquele sentimento da mãe quando vê o filho quase caindo, o filho em apuros, a mãe se sente toda contorcida por aquele sofrimento do filho? Rahamim quer indicar isso. Agora acho que abriu, vamos ver se eu consigo mandar o comentário para vocês copiarem. Tá quase. Vamos lá, querido computador. Isso, maravilha. Foi. Agora a hora que vai chegar aí eu não sei, tá bom? Mas já foi. Opa, foi aí, tá aí. Podem olhar o comentário. E aí vai mostrar algumas passagens da Bíblia que Deus demonstra que ele tem misericórdia, compaixão e ternura. Toda vez que aparece essa palavra, repitam comigo. Rahamim. Rahamim. Vamos repetir? Rahamim. Olha lá. Curso de hebraico agora também, pelo Facebook. Tá vendo que a quarentena tá trazendo coisa boa pra gente? Então toda vez que aparece essa palavra para nós, ela é traduzida como misericórdia, compaixão e ternura. E tem aqui alguns versículos lindos que a gente pode ler. Do Salmo 25, recorda a tua compaixão a Deus e o teu amor que existem desde sempre. Então tá invocando Deus como se ele fosse mãe, né? Depois o Salmo 116, o Senhor é justo e clemente, nosso Deus é compassivo, nosso Deus tem entranhas de mãe, nosso Deus é como mãe. Aí essa passagem de Isaías 66 é mais bonito ainda. Como uma pessoa que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, em Jerusalém sereis consolados. Então a figura aí da mãe, aquela que nos consola. Depois aparece também, aqui já é um pouquinho mais longo, e aí eu não quero também cansar vocês, mas algumas passagens de Jerusalém como mãe, né? Isso é muito legal, é muito bonito, porque a gente vai ver isso. Ai meu Deus, parou a live? Espero que volte. Eu não parei aqui não, deve ter dado uma travadinha aí. Tomara a Deus que não, porque eu tô vendo aqui a minha não parou, mas vou continuar falando, porque aí vai que grava, né? Vamos ver que Deus ajuda também. Voltou a funcionar. Que eu tô vendo os comentários de vocês. E Jerusalém muitas vezes é apresentada, então, como mãe de todos os povos. Tem uma passagem do profeta Isaías, Isaías 60, que eu até vou tentar colocar aqui no comentário, tá bom? Que é muito bonita e vale a pena a gente ler junto. É uma passagem que eu acho que até emociona a gente agora, a gente pensando na nossa igreja como nossa mãe, que nesse momento vê seus filhos longe da sua casa, né? Mas vai chegar um dia, e a gente reza bastante por isso, para que a gente possa se reunir de novo na nossa igreja. Nesse momento é impossível. Nesse momento a gente não deve querer sair de casa, né? Quem precisa sair, que saia. Quem puder ficar em casa, que fique, porque é um momento muito difícil. Mas olha que bonita essa imagem de Jerusalém como uma mãe. Que Jerusalém fica no alto, quem vai para Jerusalém vai subindo. Então é como se Jerusalém, a mãe que está lá no alto, olhasse seus filhos chegando. Olha essa passagem do profeta Isaías. Eu não vou ler toda, mas é muito bonita. Levanta-te, fica radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Porque Jerusalém tinha sido maltratada, agora a alegria está sobre Jerusalém. Vê, a noite cobre a terra, e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti se levanta o Senhor, e sua glória te ilumina. Então, enquanto o mundo todo está nas trevas, a Jerusalém, ela está iluminada pelo Senhor. As nações se encaminharão à tua luz, e os reis ao brilho de tua aurora. Levanta os olhos e olha à tua volta, todos se reúnem para vir a ti. Levanta os olhos, aqui eu estou repetindo,
Levanta os olhos e olha à tua volta. Todos se reúnem para vir a ti. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são transportadas na garupa. É o momento em que Jerusalém está vendo seus filhos retornarem. Como daqui a algum tempo vai ser a alegria também da igreja olhar os seus filhos retornarem para as nossas celebrações, para os nossos momentos em família de Deus reunidos. Mas para que esse momento aconteça, a gente deve agir com muita seriedade, com muita sabedoria. E eu separei um último texto para a gente olhar ainda nessa nossa catequese. Está no livro dos Provérbios. Deixa eu pegar aqui e tentar colocar para vocês, que é a sabedoria da mulher, da mãe, né? É o capítulo 31 do livro dos Provérbios e diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, falando da mulher. Fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Quanta coisa a gente não poderia ainda agradecer, acrescentar sobre Maria. E é a catequese da semana que vem. A semana que vem a gente vai falar especialmente sobre Nossa Senhora. Quarta-feira é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E se Deus quiser, então, na catequese de sábado que vem, às 10 horas da manhã, nós falaremos sobre Nossa Senhora. É capítulo 31, viu, Ana Espina? Capítulo 31 do livro dos Provérbios. Está no comentário um pouco anterior até o texto inteiro. Então, queridos irmãos e irmãs, a gente já vai começando aí a encerrar a nossa catequese. Agradeço imensamente a presença de cada um que participou com a gente. Depois, se você puder, entra lá no YouTube. O meu canal está lá, sempre com vídeos novos. A gente está fazendo um curso sobre o envelhecimento, a atenção que a gente deve dar às pessoas idosas. É só procurar lá o meu canal no YouTube. É Parábola, ele tem explicações da Bíblia. É o meu canal no YouTube, Parábola Explicada. O Rafael está perguntando se a igreja está aberta. Rafael, a igreja está aberta das 8 horas da manhã até o meio-dia. Porém, o portão da entrada, ele fica trancado. Então, você que deseja entrar, até é importante a pergunta do Henrique, né? Ou do Rafael, ou é Henrique e Rafael. Foi importante por isso. Por quê? É Rafael Henrique. E porque se você quiser entrar na igreja, você vai bater palma, a secretária vai abrir para você o portão e você vai entrar. Mas você deve entrar de máscara e permanecer de máscara, tá certo? Não pode entrar sem máscara. Isso é um cuidado que a gente está tendo aí para poder melhorar a situação. Então, e não estão podendo entrar muitas pessoas de uma vez. Mas veja só uma coisa importante. A Igreja São Pedro é a única igreja em toda a região que tem uma relíquia de Santa Rita. É uma relíquia de 2º grau. É um pedaço do hábito de Santa Rita. Então, nesse período que tem tanta gente que é devota de Santa Rita, se você desejar vir visitar a igreja, fazer a sua veneração à relíquia de Santa Rita, a gente tem lá a imagem dela na entrada da Capela do Santíssimo, você pode vir. Porém, você vai das 8 da manhã até o meio-dia. E não vai chegar 5 para meio-dia. Tenha respeito também com o horário das pessoas, tá certo? Então, podem vir de segunda-feira até sábado, maneira, mas você deve vir justamente de máscara, tá certo? E é lógico, não fazendo igual. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. A gente tem pedido realmente colaboração para a situação da paróquia, né? Se alguém puder nos ajudar,
fazer algum depósito, alguma transferência. De fato, a gente está numa situação difícil, né? Então, aquele que puder colaborar, a gente não está pedindo nada além daquilo que seja dentro da condição das pessoas. Mas isso a gente tem avisado bastante, algumas pessoas têm tentado ajudar a gente também, mas esse momento vai ficando difícil para todo mundo, né? Sim, Rafael Henrique, sábado que vem, às 10 horas da manhã, nossa catequese novamente por aqui, tá certo? Avisem as pessoas, convidem as pessoas, sábado que vem às 10 horas da manhã. Eu tinha pedido a Silvana para a gente cantar no final a consagração à Nossa Senhora, não foi possível, mas agradeço a sua disponibilidade. Vamos rezar uma Ave Maria, então, consagrando nossa vida à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Lembrando, gente, podem ficar com o número do celular do padre, tá? É 97184 4380. 97184 4380. Podem adicionar o padre no WhatsApp, manda um salve pro padre. Quando fizerem um bolo, manda um pedaço de bolo pro padre também, tá bom? A gente agradece esses carinhos. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para todas as nossas mães. Deus abençoe, como diz o pessoal por aí, um beijão no coração de cada um. Fiquem com Deus, meu povo. Até breve aí nas próximas lives que a gente faz. Fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe.